Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos os irmãos nesta manhã, irmãs, com a doce e bendita paz do Senhor. Nós estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical. Você é bem-vindo e eu quero convidá-lo nesta manhã para juntos nós estudarmos mais uma lição bíblica da escola bíblica dominical. Na lição de hoje nós estaremos estudando a segunda lição do quarto trimestre de 2020. Já iniciamos o quarto trimestre. No domingo passado nós começamos aí com a primeira lição e hoje nós vamos dar continuidade nesse tema maravilhoso, cujo a temática do trimestre nós estamos estudando sobre o livro de Jó, e o tema da nossa revista, das lições gerais, é a fragilidade humana e a sabedoria divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Então são lições preciosíssimas que nós estaremos ao longo desse trimestre aqui juntos aprendendo da palavra de Deus. Eu quero convidar você que está nos assistindo nesse momento, se você pode, deixa aí pare um pouquinho o que você está fazendo aí na sua casa, trabalhando, onde você estiver. Se você puder, pare um pouquinho, vamos falar com Deus. Se você não pode, mentalize agora, eleve o seu pensamento aos céus e vamos falar com o Senhor, agradecê-lo por mais esta manhã, por mais esse domingo, em que juntos estamos para estudar a palavra de Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar, Senhor, uma vez mais, por juntos estarmos para estudarmos a Tua Palavra. Queremos Te louvar por essa semana, por esse domingo que se inicia, por mais uma semana, Senhor, que está iniciando, e nós temos o privilégio, Senhor, de juntos nós podermos estudar a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo nessa manhã, como chuva, ele possa vir sobre o nosso coração, regando, Senhor, a semente da Tua Palavra, que nós possamos, Senhor, nesse dia, estudando sobre a vida desse patriarca Jó, nós possamos, Senhor, aprender lições, que o Teu Espírito venha falar conosco, que nós sejamos confrontados com a Tua Palavra. Nós oramos agora, Senhor, para que aonde essa transmissão possa chegar, possa alcançar, Senhor, a vida de pessoas, vida de famílias, que possam ser alcançados pela Tua Palavra, é o nosso pedido e a nossa gratidão nesta manhã, no nome de Jesus. Muito bem, queridos, como eu já disse inicialmente, nós estaremos neste dia estudando a lição de número 2. A lição de número 2, o título dela é Quem era Jó? Então hoje, basicamente, nós vamos estudar sobre a pessoa de Jó, sobre esse homem. Vamos ver aqui essas qualidades, esses valores, esses atributos que o próprio Deus destaca sobre a vida do patriarca. Rapidamente, só fazendo uma conexão com a lição de hoje, eu quero fazer uma breve recapitulação da lição que nós estudamos no domingo passado, que foi a primeira lição desse trimestre. Aproveitando aqui, abrindo parênteses, você que está nos acompanhando aí e tem a sua revista, você vai observar que a data da lição de hoje, ela está datada do dia 12 de julho, pois essa revista ela foi editada para o terceiro trimestre. Porém, em decorrência da pandemia, a CPAD ela reeditou
aquela lição que nós estudamos no trimestre passado, e assim a edição do terceiro trimestre ela foi agora lançada no quarto trimestre. Então, como já era uma edição que estava pronta, as datas elas estão equivocadas. Mas, portanto, a data correta, se você quiser aí riscar aí a data desse domingo, você pode colocar então, que é 11 de outubro de 2020. Dito isso, a lição de número 1, ela trouxe para nós um panorama geral do livro, uma contextuação geral do livro de Jó. Aí nós estudamos sobre a estrutura do livro, o estilo literário do livro, a natureza e a mensagem do livro. Aprendemos que Jó, isso aqui achei interessante, até que o nosso superintendente, pastor Mário, que ministrou aqui a primeira lição, ele frisou isso, né? Porque há um pensamento, não é unânime, mas de que Jó ele não era uma pessoa, física, ou seja, Jó não existiu, é apenas um personagem que foi criado. Então, nós aprendemos aqui que isso não é verdade, que Jó é uma pessoa histórica, ou seja, Jó era uma pessoa física. Ele tinha, se fosse hoje, ele tinha CPF, ele tinha RG. Nós aprendemos também que ele habitou na cidade de Uz, e Uz existiu. Há um lugar, há uma geografia para essa localização, há uma localização geográfica para Uz. Aprendemos também que existiu uma data, ou seja, houve esse tempo em que Jó existiu. E aprendemos também que Jó tinha amigos, e os amigos de Jó, eles tinham nomes. Então, Jó não se trata apenas de uma figura hipotética, de um personagem. Jó realmente foi uma pessoa, e a sua história, não história, mas história com H, ela de fato existiu e foi registrada na palavra de Deus para o nosso aprendizado e para extrairmos dela lições preciosíssimas. Muito bem, então a lição de hoje, meus irmãos, nós vamos estudar. Então aprendemos na lição passada, tivemos aí uma visão panorâmica, uma contextualização geral do livro de Jó. Na lição de hoje nós vamos estudar sobre Jó. E o tema da lição, o título da lição de hoje é Quem era Jó? Então eu quero chamar a sua atenção, redobre a sua atenção, porque nós vamos aprender lições aqui preciosíssimas sobre a vida desse homem. E nós vamos observar que a história dele está registrada para servir de exemplo para nós, né? Como alguém pode buscar fazer a vontade de Deus. Na nossa lição, no objetivo geral, em um dos objetivos específicos, diz que Jó procurou viver de forma íntegra e justa. Então nós vamos observar que o estilo de vida escolhido por Jó para viver, ele fez desse estilo de vida uma busca. E é justamente esse entendimento que nós precisamos ter em relação à nossa vida com Deus. Muito bem, o texto áureo da nossa lição está em Jó, capítulo 1 e versículo 1, que nos diz o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Então nós temos aqui esses atributos, essas qualificações, que depois aqui o autor faz registra, narra, mas na realidade foram ditas pelo próprio Deus acerca de Jó. A verdade prática resume a lição da seguinte forma: quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca de sua integralidade, ou melhor, da sua integridade. A leitura bíblica em classe se encontra no capítulo 1 de Jó, do versículo 1 ao versículo 5. Eu gostaria que você lesse com a gente
está aí na sua tela. Você pode também, se você não tem a revista com a leitura bíblica em classe, você pode ler aí na sua Bíblia, no capítulo 1, do versículo 1 ao 5, que nos diz o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e eram o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, e 500 jumentas, e era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. E sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Olha que maravilha, meus irmãos. Versículo 5, a última sentença do versículo diz que Jó fazia isso continuamente. Então, essa atitude de interceder junto a Deus pelos seus filhos, pela sua família, havia se tornado um hábito, algo comum, algo natural na vida de Jó. E aqui fica o exemplo para nós, né, como sacerdote da nossa casa. Nós precisamos fazer da intercessão pela nossa família, pelos nossos filhos, um hábito constante na nossa vida. O ponto central da lição de hoje diz o seguinte, chama a nossa atenção para o seguinte: o temor do Senhor é a base de uma vida reta e íntegra. Então, aqui, uma das palavras-chave da nossa lição é o temor ao Senhor, né? Jó, uma das qualidades que Deus dá testemunho de Jó é que ele era temente ao Senhor. No próximo slide, nós temos aí a estrutura da nossa lição. Está estruturada hoje em 3 capítulos ou 3 tópicos. No primeiro capítulo ou tópico, nós vamos estudar sobre o caráter de Jó e vamos observar que Jó era um homem de caráter irrepreensível. Vamos falar sobre a sua integridade, sobre a sua retidão e o temor a Deus e o fato dele se desviar do mal. No segundo capítulo, nós vamos estudar sobre a sabedoria e a prosperidade de Jó. Nós vamos aprender que Jó era um homem conselheiro e sábio, um homem próspero e uma prosperidade baseada no ser. Então, isso aqui é muito importante também. No terceiro capítulo, nós vamos estudar sobre a profunda piedade pessoal do patriarca Jó. Então, nós vamos observar que Jó era um homem dedicado à sua família, de moral e piedade e de uma vida consagrada. No próximo slide, já temos aí a introdução da nossa lição, que vai trazer para nós o seguinte: o autor sagrado traça um perfil que diz muito sobre esse gigante da fé de Jó. Então, nós vamos observar que o autor sagrado não faz apenas uma biografia de Jó. Na realidade, aqui nós temos um perfil desse homem e da sua fé. Jó foi um homem distinto na espiritualidade. Então, nós vamos observar que a grande diferença de Jó está no seu relacionamento com Deus, na sua espiritualidade. Então, nós temos aí esse mapa, né, que vai trazer para nós aí na nossa introdução ainda, que Jó possuía bens materiais, possuía uma família sólida e o grande diferencial, mantinha profunda comunhão com Deus. Então, era um homem rico, ele tinha uma família estruturada, uma família harmônica. Isso é visto na reunião que os seus filhos faziam,
eles sempre se reuniam, eles faziam rodízios de reuniões, de confraternizações na casa dos homens, dos filhos homens, mas eles não deixavam as suas filhas de fora. Então, nós temos aqui o perfil de uma família harmônica, uma família estruturada. Mas o grande diferencial de Jó era a sua comunhão com Deus. E eu digo que tanto a sua prosperidade quanto a sua harmonia com a família era resultado do seu relacionamento com Deus. Então, nessa lição, destacaremos alguns traços da vida e espiritualidade de Jó. Continuando aí, nós temos então o primeiro tópico, né? Um homem de caráter irretocável. Na continuação, no primeiro tópico, nós vamos estudar aí no primeiro subtópico, sobre a integridade. Então, o primeiro ponto aí, do capítulo 1, nós temos aí íntegro, sincero. Então, vamos versar aqui um pouquinho sobre essa primeira qualidade, esse primeiro atributo de Jó. Então, nós vamos observar que o caráter define o que uma pessoa é de verdade. Ela é vista a partir dos valores que governam a sua vida interior. O mau caráter, por sua vez, define uma pessoa que não merece confiança, que é desonesta e que, portanto, não possui valores nobres. Então, nós temos aqui, meus irmãos, sobre a integridade de Jó, vai falar da sua inteireza de caráter, né? E é interessante, eu quis trazer aqui para nós pensarmos rapidamente nessa manhã sobre caráter e personalidade, né? Há pessoas que confundem caráter com personalidade, e é interessante porque o caráter, ele fala do conjunto de características positivas ou negativas ligadas aos valores da pessoa. Então, o que é o caráter? Caráter é um conjunto de características. Essas características podem ser positivas ou negativas, ligada aos valores que essa pessoa nutre. Então, se essa pessoa tem bons valores, essa pessoa ela será uma pessoa de caráter libado, de caráter bom. Mas se essa pessoa, os seus valores são frágeis, se os seus valores não são bons, então essa pessoa será um mau caráter. Enquanto que a personalidade, ela trata de um conjunto mais complexo, né? E ela está ligada à construção do indivíduo, como ele se define, né? Então, a personalidade, ela é um conjunto de características mais complexa, porque está ligada ao desenvolvimento, à construção desse indivíduo e como ele se define. E assim, o caráter, ele é parte da personalidade. Então, o caráter, ele faz parte da personalidade. Então, além de outras características, o caráter faz parte da personalidade. E é interessante entender que o caráter, ele está ligado às ações da pessoa, está relacionado às atitudes, às ações desse indivíduo, enquanto que a personalidade, ela está ligada à sua essência, àquilo que ela é, à maneira como ela se define. Ainda é interessante também pensar que o caráter, ele pode ser mudado, enquanto que a personalidade, ela não muda, porque ela está ligada à essência. O que pode ocorrer com a personalidade é um controle, é uma melhora, mas mudar totalmente a personalidade de alguém, isso é impossível. Enquanto que o caráter, que é uma das características da personalidade da pessoa, este pode ser mudado. Então, se eu mexo nos valores dessa pessoa, se eu mudo os valores dessa pessoa, isso vai refletir nas minhas ações, isso vai refletir no meu caráter. E aqui nós vamos observar que uma das qualidades de caráter uma das qualidades de Jó era a sua integridade, ou seja, o seu caráter. Dando sequência, no próximo slide nós temos aí 3 definições, uma do hebraico, uma do grego e outra
do latim, sobre esse termo íntegro. Então, no hebraico, nós vamos observar que significa inocente, sem culpa, enquanto que no grego significa verdadeiro. E no latim significa inteiro, completo, que são sinônimos, né? Inocente, sem culpa, verdadeiro, inteiro, completo. Mas eu trouxe, meus irmãos, a etimologia do termo latim, que eu achei muito interessante, que diz o seguinte, ó. Então, o que é alguém íntegro? Essa palavra, esse termo do latim, o que significa? Literalmente, intocado. A palavra intocado, ela é a junção de duas palavras, né? In, que significa não, mais tanger, que significa tocar. Então, uma pessoa íntegra é uma pessoa inteira, completa. Ela é intocável, intangível, ou seja, ela não é passível de ser tangida. Tanger aqui é o sentido de tocar, mas não tocar instrumento, mas o sentido esse termo ele aparece na Bíblia, falando dos pastores da antiguidade, que eles tangiam as ovelhas, ou seja, eles conduziam as ovelhas, eles tocavam as ovelhas. Então, essa pessoa que é íntegra, ela é uma pessoa intangível, ou seja, ela não é tocada, ela não é manipulada, ela não é levada pelas circunstâncias, ela não é direcionada por coisas superficiais, porque o que tange a sua vida é a relação que ela tem com Deus. Então, Jó era uma pessoa intangível, intocável, né? A lição vai trazer para nós aqui, irretocável. Irretocar que fala de algo que foi manchado ou está fora de ordem, um desenho que borrou, então ele precisa de um retoque, né? Também faz sentido, mas o que o termo do latim traz para nós nesse sentido de que essa pessoa que é íntegra, no caso aqui de Jó, é uma pessoa que ela não é passível de ser manipulada, de ser levada pelas outras, né? Existe até uma expressão muito comum que diz que alguém diz sobre alguém, né, que Maria vai com as outras, né? Porque essa pessoa ela se deixa levar facilmente. A pessoa com integridade, ela não se deixa levar pelas pessoas, porque ela é intangível, ela não é tocada. No segundo, ainda nesse slide, né, sobre Jó, diz o seguinte: Jó era sincero nas intenções, afeições e diligente nos esforços para cumprir seus deveres para com Deus e os homens, né? Entre parênteses aqui, nesse subtópico, nós temos aí como que um sinônimo da integridade, a sinceridade, né? E é interessante quando a gente pensa em sinceridade, ou no termo sincero, ele vem lá da antiguidade, quando os oleiros, eles fabricavam os seus vasos, né? E às vezes por uma irregularidade ali no barro, quando o oleiro colocava aquele vaso para ser aquecido no fogo, para ser queimado no fogo, alguns vasos, por alguma irregularidade, eles trincavam, eles rachavam. Então, para que o oleiro não perdesse esse vaso, o que é que eles faziam? Eles pegavam e colocavam naquela rachadura, naquele trinco, tampavam aquele trinco, aquela rachadura com cera. E depois eles vinham, tingiam, pintavam. Então, quem olhava para aquele vaso não percebia, não via nenhuma imperfeição, né? Se fosse colocado aquele vaso que havia sido tampado com cera ao lado de um vaso que sem rachadura, não tinha diferença alguma. Então, quando esses vasos eram expostos lá na exposição, na feira, para venda, então havia uma placa sobre aqueles vasos, né? Vasos com cera e sem cera. Daí veio a expressão sincero, sem cera, sincero.
né? Então as pessoas, quando elas iam comprar, elas optavam por vasos sem cera, que era um vaso mais resistente, porém um vaso muito mais caro. E optavam, e tinha opção também por aquele vaso com cera, que era um vaso muito mais barato, era um vaso que não tinha, o seu valor não era tão alto, né? Então, uma pessoa sincera significa que os seus valores, eles são maiores, eles são mais caros, né? Se é que é possível precificar o valor de alguém, enquanto que a pessoa que não é sincera, ela é desprovida de valores, ou os seus valores são mais frágeis, né? Então, Jó era sincero nas suas intenções, afeições e diligente nos esforços para cumprir seus deveres para com Deus e os homens. Continuando aí, no próximo slide, nós temos aí a retidão de Jó. O versículo 1 diz o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Então, nós vimos anteriormente, passamos pela integridade, né? Entendemos esse conceito, o que significa esse conceito para nós. Agora, o termo reto. No hebraico, ele traz a ideia de alguém justo, direito. Algumas versões, em vez de reto, vai substituir por justo, porque é uma das definições do hebraico para o termo reto. E no grego nós temos aí, que significa irrepreensível, né? Então Jó era justo, reto, direito e se comportava de maneira irrepreensível. Então Jó era o tipo de pessoa, meus irmãos, que era bem-vindo em qualquer ambiente, qualquer lugar. Jó era bem-vindo. Por quê? Porque era uma pessoa justa, era uma pessoa que não era passível de repreensão. Quem não gostaria de lidar com pessoas assim? Principalmente quem trabalha com gestão de pessoas, quem trabalha liderando pessoas, seja na igreja, seja no trabalho, seja na gestão privada. Não tem coisa melhor, meus irmãos, do que a gente lidar com pessoas de caráter, com pessoas íntegras, com pessoas cujo valor dela preza pela justiça, pessoas que são passíveis de repreensão. Então, são pessoas que, se a gente pudesse, se a gente tivesse uma maquininha de reprodução, a gente reproduzia essas pessoas em série, porque são pessoas que faz bem para o ambiente, faz bem para a sociedade, faz bem para a comunidade que ele está inserido, faz bem para a igreja. E essa é a proposta de evangelho, meus irmãos, que quando nós encontramos, quando nós somos alcançados pelo evangelho e o Espírito de Deus, ele veio habitar em nós, é justamente para produzir em nós essas qualidades. E nós vamos observar que são qualidades que chamam a atenção de Deus, porque o Deus, quando ele encontra, né, nesse encontro que ele tem com Satanás, ele pergunta: olha, Satanás diz que vem de rodear a terra, de passear por ela, e Deus diz: você tem percebido o meu servo Jó? E aí o próprio Deus, ele dá, ele traz à baila essas características. Então o que Deus está querendo dizer, né, também? O que Deus está querendo dizer aqui? Que alguém com essas qualidades não passa despercebido. Então ele diz: você tem observado o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal? Então é como se Deus estivesse dizendo assim: é impossível alguém que tem esses atributos, essas qualidades, passar despercebido, né? Continuando aí, no próximo slide, já indo para a conclusão desse primeiro tópico, nós temos aí o terceiro subtópico, de que Jó era temente a Deus e desviava-se do mal. Então nós estamos aqui passando, né, por essas qualidades, esses atributos de Jó. Então havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Então nós temos aí
a ideia que o hebraico traz para nós, né, que traduz a ideia de alguém que prestava reverência a Deus e evitava o mal. Então, o que é ser temente a Deus e desviar-se do mal? É alguém que prestava reverência, que presta reverência a Deus e se desvia e evita o mal. No grego, nós temos a ideia de alguém devotado ao culto e adoração a Deus e que por isso mantinha o mal, que mantinha o mal sempre à distância, né? Então, a ideia que o grego traz para nós é de alguém devotado ao culto ao Senhor. E o que significa a palavra devoto? Significa entrega, sacrifício. Então, alguém devotado a Deus, aqui no caso Jó, né, e exemplo para nós, é alguém que faz da sua vida um culto de adoração ao Senhor. Então, toda a sua vida, tudo na sua vida gira para que o nome do Senhor seja glorificado. E é justamente essa proposta de cristianismo, de evangelho verdadeiro, que o evangelho verdadeiro traz para nós, né? Que o apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romanos, ele roga aos irmãos ali para que ofereçam seus corpos como sacrifício a Deus, né? Na antiga aliança, o sacrifício ele se dava através de um animal. Agora, na nova aliança, o próprio apóstolo está dizendo que o sacrifício somos nós. Então, alguém devotado é alguém que faz da sua vida, que faz das suas ações, que faz de todo o seu ser um culto de adoração ao Senhor. Ou seja, toda a sua vida glorifica ao Senhor. Meus irmãos, que o Espírito de Deus nos leve, nos incomode, nos confronte e nos leve para um estilo de vida dessa maneira, para que a nossa vida, em todos os sentidos, possa glorificar o nome do Senhor. Eu trouxe, meus irmãos, lá do semestre passado, da lição 11, naquela oportunidade, nós observávamos, né, sobre o temor que foi gerado pela a palavra de Deus ministrada por Esdras e Neemias, e o temor ao Senhor, ele gera em nós algumas características, né, ou melhor, algumas atitudes. Provérbios 3:7 diz assim: o temor teme ao Senhor e aparta-te do mal. Em Provérbios 16:6 diz o seguinte: pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. E Provérbios 8:13 diz que o temor do Senhor aborrece o mal. Então, o crente que teme a Deus, a primeira coisa que ele faz é apartar-se do mal. Depois, ele desvia-se do mal. E terceiro, ele aborrece. Então, quando nós aceitamos a Cristo e o Espírito de Deus trabalha em nós, então nós passamos a identificar o mal. Se você conversa com uma pessoa que não conhece a Deus, uma pessoa que não tem as qualidades de Jó, ela não faz distinção do mal. Ela pratica o mal, ela não é uma pessoa que teme a Deus e para ela tudo é normal, porque ela não identifica o mal, ela não faz separação entre o que é bem e o que é mal. Estou falando aqui, meus irmãos, no sentido de coisas que agradam a Deus. Não estou falando aqui de princípio de vida, das relações sociais. A gente sabe que tem pessoas que se dizem ateus e elas têm uma conduta em sociedade, ela cultiva valores bons. Não estou falando desse tipo de bondade ou desse tipo de mal. Estou falando aqui daquilo que faz parte da nossa relação com Deus. Então, a pessoa que não conhece a Deus, ela não distingue o bem e o mal. Mas a partir do momento que ela tem um encontro com o Senhor Jesus, ela vai distinguir o mal e o que ela vai fazer? Ela vai apartar-se do mal. Tendo conhecimento do que é mal para a sua vida, para o seu relacionamento com Deus, o que ela vai fazer? Se ela vê o mal na sua frente, ela vai desviar do mal. E ela passa a aborrecer o mal. Então, se
num acidente de percurso, o crente peca, ele entristece o Espírito de Deus com o pecado, com o mal, ele sente-se mal, ele fica triste, ele chora, ele busca conserto. Por quê? Porque a sua natureza, ela passou a aborrecer o mal. Então, o mal não faz bem para a sua vida. Então, o crente que teme a Deus, ele aparta-se do mal, desvia-se do mal e aborrece o mal. E era justamente uma dessas características que a lição traz para nós, relacionada a Jó, que ele desviava-se do mal. A síntese do tópico 3, no próximo slide, nós temos aí a síntese do tópico 3. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Muito bem, meus irmãos, nós vamos acelerar um pouquinho aqui, né? E ainda falta 2 tópicos e o relógio já está caminhando, já está se aproximando das 10 horas da manhã. Então nós temos aí, no segundo tópico, primeiro subtópico, um conselheiro sábio. Então nós vamos observar que Jó era um conselheiro sábio. Estudiosos destacam que Jó era mais importante em sabedoria, riqueza e piedade do que qualquer outra pessoa daquela região e ressaltam o reconhecimento da sabedoria. Então, meus irmãos, é interessante a gente pensar hoje, a cultura, o capitalismo distorce um pouco sobre essa questão de importância, né? Então, para muitos, a importância se dá a quantidade de bens, de posses, de riqueza que alguém tenha. Jó, ele era importante, não é simplesmente porque era uma pessoa rica. Ele era importante por causa da sua sabedoria e piedade, né? A riqueza era apenas um detalhe. Diferente dos dias atuais, hoje, por meio das redes sociais, do YouTube, do Instagram, do Facebook, de outras redes sociais, a pessoa cria aí um canal e da noite para o dia ela se torna conhecida, se torna famosa e muitas vezes passa a ser uma pessoa digital influencer, né? Passa a ser uma pessoa que influencia outras, né? Mas só porque de alguma forma ela conseguiu essa notoriedade por meio das redes sociais. Naquele tempo não tinha isso, né? As informações elas não corriam como, elas não se disseminavam como ocorrem hoje. Então, Jó era alguém conhecido, né? Depois eu sugiro que você leia com atenção o capítulo 29 do livro de Jó, porque Jó vai descrever, né, como as pessoas o buscavam para ouvi-lo, para receber os seus conselhos, né? No próximo slide, nós temos o seguinte, o homem de Uz não era apenas rico, mas sobretudo próspero. Jó tinha uma família para os padrões da época, esposa, 7 filhos e 3 filhas. Jó também era um fazendeiro bem sucedido, tinha 7.000 ovelhas, 500 juntas de boi, muita gente a seu serviço, 3.000 camelos e 500 jumentas, né? Então eu destaquei aqui, meus irmãos, 2 coisas importantes, né? Os camelos e as juntas de boi, né? Nós sabemos que naquela época a principal via de transporte, o principal meio de transporte eram os camelos. Então Jó tinha 3.000 camelos. Então hoje é como se Jó tivesse aí 3.000 caminhões, ou tivesse uma frota de caminhões, ou van, caminhões, algo do tipo, né? 500 juntas de boi. O boi naquela época, especificamente as juntas de boi, era muito importante, era de fundamental importância para lavrar a terra. Naquela época a gente não tinha maquinários que faziam isso. Então quem fazia? Os bois. Então, se fosse hoje, é como se Jó tivesse aí 500 tratores que eram utilizados para lavrar a terra. Então, só para a gente aqui ter uma mínima ideia do quanto Jó era próspero, né? Dando seguimento, no próximo slide nós temos aí a prosperidade de Jó era baseada no seu ser, né? Eu até ouvi uma frase
não é minha, eu ouvi e copiei, achei interessante, né? Eu vi essa frase, copiei e achei interessante, que diz o seguinte, ó, é melhor ser do que ter, porque o que temos podemos perder, mas o que somos está inerente, está intrínseco em nós. Então, se você tem, se a gente possui, a qualquer momento, por alguma razão, nós podemos perder. Quantas pessoas perderam muito dinheiro, perderam patrimônios em decorrência da pandemia, né? Mas aquilo que eu sou está intrínseco, não vai comigo para a morte, vai comigo para o túmulo. Então, mais importante do que ter é ser. E a prosperidade de Jó, meus irmãos, se baseava no ser, né? A prosperidade de Jó não era uma prosperidade estabelecida somente no ter, mas principalmente no ser. Finalizando, o próximo parágrafo, nós temos aí a síntese do tópico 2, finalizando, né, resumindo esse tópico da seguinte maneira: Jó era um homem conhecido por sua sabedoria e prosperidade. Então, é interessante nós pensarmos, irmãos, que Jó era esse homem que era conhecido, né, reforçando isso, que Jó não era conhecido pela sua riqueza somente, tão somente, né? O que faziam as pessoas, o que levava a fama de Jó para além do lugar que ele morava, era justamente essas qualidades intrínsecas em Jó, essas qualidades do seu ser, né? O terceiro tópico, já caminhando para o final da nossa lição, né, são tantas riquezas, né, meus irmãos, que se a gente pudesse, a gente ficava aqui até o meio-dia estudando, né, mas a ideia aqui é despertar em você essas riquezas que a vida de Jó traz para nós, para que nós possamos, né, nos debruçar sobre a própria lição, sobre a vida, sobre os relatos da vida de Jó e buscar a Deus, tê-lo como um parâmetro de estilo de vida, de relacionamento, sobretudo de relacionamento com Deus. Então o tópico 3 diz que Jó era um homem de profunda piedade pessoal. O primeiro subtópico diz o seguinte: um homem dedicado à família. Olha que coisa interessante, né? Alguém com as qualidades de Jó, a primeira coisa que ele vai fazer é dar uma atenção especial à sua família, é investir na sua família, né? Às vezes eu fico vendo, né, por aí, pessoas que se dizem homens de Deus, mulheres de Deus, mas que quando você olha para a família da pessoa, a pessoa já está lá, né, não sei quantos casamentos, família totalmente desestruturada. Então alguma coisa está faltando nessa relação. Talvez a pessoa deu o primeiro passo em direção a esse relacionamento com Deus e não se desenvolveu, né? Mas uma das primeiras coisas que me chamou a atenção aqui, meus irmãos, é que a relação de Jó com Deus, o primeiro lugar que ela reflete é na sua família. Nós vamos observar, né, vamos já dando continuidade aqui, o versículo 4 diz o seguinte: ó, ia seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Então perceba que os filhos de Jó se reuniam, faziam um rodízio, né, na casa de cada um deles, e eles traziam as suas irmãs, não deixavam as suas irmãs de fora. Então nós observamos aqui, observe aí no slide, né, uma família em harmonia que de forma feliz festejava a vida. Eram confraternizações feitas no ambiente do lar. Existe aí alguma especulação, né, mas que não se sustenta, de que os filhos de Jó, eles se reuniam e traziam as suas irmãs até para cometer um certo tipo de incesto. E por isso que Jó os santificava, Jó intercedia por eles, mas isso não é verdade, meus irmãos. Isso não é verdade. A ideia que o texto traz para nós, e eu quero crer, né, que era justamente isso, é que se tratava de uma família harmoniosa, que tinham prazer em se reunir e festejar. E
Jó, por ser um homem temente a Deus, então nós sabemos que naquela época havia bebidas, e as bebidas elas eram fermentadas, e as festas tinham aí as suas durações. Então a preocupação de Jó é que depois de embriagados, os filhos pudessem cometer algum tipo de desvio que pudesse atingir o Senhor Deus, pudesse entristecer a Deus. Então, por essa razão, ele intercedia e santificava os seus filhos. Continuando aí, o segundo subtópico, no próximo slide, nós vamos observar a piedade de Jó, um homem de moral e piedade, né? O que é piedade? Piedade fala de virtudes, né? Uma pessoa virtuosa que coloca suas virtudes a serviço do próximo. Então, como é que nós poderíamos definir o termo piedade? Piedade fala de virtudes. Então, alguém piedoso é alguém que produz virtudes, que tem virtudes. Mas por que é que essa pessoa é piedosa? É porque ela coloca as suas virtudes à disposição, a serviço do próximo, né? Por isso que Jesus foi um dos maiores exemplos de piedade é o Senhor Jesus. Porque mesmo sendo Deus, ele abriu mão da sua glória, da sua majestade, se vestiu de humanidade e se colocou a serviço do homem pecador. Então, piedade é isso, é quando nós nos despimos do nosso egoísmo e nos colocamos as nossas virtudes a serviço do nosso próximo. Então, nós temos aqui o versículo 5, né, diz que, trazendo para nós, porque é que Jó, vamos ler o versículo aí no slide, né, diz o seguinte: sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de 10 dias, ou melhor, o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura, observe que interessante aqui, né, meus irmãos? Jó não está dizendo, porque havendo eles pecado, ou porque eles pecaram. Jó diz, porventura, uma suposição, vai que, né? Vai que eles pequem, vai que meus filhos pequem e blasfemem de Deus no seu coração. Então observe que aqui Jó não está levantando uma hipótese, e essa hipótese, olha só, isso a gente precisa entender. Essa hipótese não está nas ações dos seus filhos, está na intenção. Então Jó era a sua relação com Deus. Ele levava tão a sério que ele diz, vai que os meus filhos, eles pequem na intenção, no coração, ainda que esse pecado não tenha extrapolado para as suas ações, ainda que fique restrito no coração, eu vou fazer um sacrifício por eles. No slide seguinte, nós temos aí algumas lições que esse versículo traz para nós, né? Jó tinha uma forte moralidade e uma sólida espiritualidade, e Jó tinha um caráter irretocável e uma vida piedosa. No terceiro subtópico, ainda do terceiro tópico, nós temos a vida consagrada de Jó. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava. Né? O termo aqui do hebraico é kadash, que possuía o sentido de ser separado ou consagrado para Deus. Então, isso aqui é uma lição muito importante para as famílias, para os esposos, pai, as mães, né, que são sacerdotes da sua casa. Então, por que é que Jó fazia isso? Né? Por que que Jó tinha essa atitude e era um hábito? Porque no conceito de Jó, os seus filhos eram do Senhor. O que depois, né, o salmista, no Salmo 127, vai dizer que os filhos são herança do Senhor. O Salmo 127, nesse tempo, não existia, mas Jó já tinha essa consciência. E ele, tendo a consciência que os seus filhos eram do Senhor, eram separados para Deus, eles não podiam pecar. Então, havendo essa possibilidade aí, deles terem pecado apenas no coração, então Jó vai santificá-los, vai separá-los, vai santificá-los porque eles são separados do Senhor.
E assim, nós finalizamos o tópico 3 com a síntese, com a seguinte síntese: Jó tinha uma vida dedicada à família e devotada a Deus por meio de uma vida consagrada. Então, a nossa consagração ao Senhor, ela reflete, ela é resultado, ela reflete no nosso relacionamento com Deus, ou melhor, ela resulta num relacionamento com Deus e reflete, em primeiro lugar, na nossa família. Não adianta eu ser um homem admirado, mas se dentro de casa eu não gozo dessa admiração que eu gozo fora. A conclusão, meus irmãos, traz para nós algumas lições dessa... chama a nossa atenção para algumas lições desta lição que nós acabamos de estudar, né? Então, na conclusão, aí no primeiro slide da conclusão, nós vamos observar o seguinte, ó. Destacamos 3 aspectos importantes acerca da vida de Jó. Primeiro, o caráter. Segundo, a prosperidade. Terceiro, a piedade, né? Eu disse aqui que piedade é colocar as nossas virtudes a serviço do nosso próximo. Por isso que aquele personagem lá que nós chamamos de bom samaritano, aquele samaritano, ele é um exemplo de piedade, porque ele colocou-se a serviço daquele desconhecido, daquele homem que estava ferido à beira do caminho, que ele nem sabia quem era, mas ele se dedicou, colocou a sua cavalgadura, colocou tudo o que ele tinha à disposição daquele homem. Por quê? Porque ele era uma pessoa piedosa. A piedade fazia parte da sua essência, né? Se compreendemos devidamente a vida desse gigante da fé do Antigo Testamento, só compreendemos devidamente a vida desse gigante da fé do Antigo Testamento a partir dessa matriz. Então, para compreender, alguém olha para Jó e diz, mas como é que Jó passou por tudo isso? Como é que Jó perde tudo? E aí, em vez de blasfemar, ele se prostra e adora ao Senhor. Como é que Jó, ferido, se coçando com um caco de telha, a sua mulher dizendo, desiste desse Deus, amaldiçoa ele e morre, e mesmo assim ele não peca contra Deus, né? E aí as pessoas que não entende isso, vai dizer, não, só pode ser uma fábula, só pode ser uma parábola. Isso não é real. Mas quando nós olhamos para a vida de Jó, a partir dessa ótica de caráter, prosperidade e piedade, então nós vamos entender que se trata de uma realidade. No próximo parágrafo aí nós temos o seguinte: é possível que alguém seja rico, mas não possua caráter algum. É possível que alguém possua valores morais, sem contudo esboçar piedade alguma. E no penúltimo parágrafo, ou melhor, no penúltimo slide, nós temos aí o seguinte: conhecer a Deus na intimidade, a pessoa terá caráter irrepreensível, prosperidade e piedade. Sem conhecer a Deus na intimidade, a pessoa terá apenas fragmentos éticos e morais, apenas posses, apenas religiosidade. Então, conhecer a Deus faz da pessoa transcender a religiosidade e conhecer a espiritualidade, a piedade, né? Conhecer a Deus faz com que a pessoa não apenas tenha fragmentos éticos e morais, mas seja uma pessoa íntegra, de caráter ilibado. Conhecer a Deus faz com que a pessoa não tenha apenas posse, mas seja próspero. Posses é o acúmulo de bens, prosperidade é a maneira como eu lido com os bens que Deus me deu para que o nome dele seja glorificado. Então, nós finalizamos a lição deste domingo com a última sentença aí da nossa revista, que está traduzida aí no último slide. Jó era assim, íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Que o Espírito de Deus nos ajude, meus irmãos, a ter esse gigante da fé do Antigo Testamento como uma referência, principalmente nos dias atuais, onde nós estamos tão carentes de referências de pessoas que que reflita Deus, né? Então, a Bíblia, a palavra de Deus, traz aí a figura desse homem, que pode ser um referencial de fé para as nossas vidas. Muito bem, chegamos mais
chegamos ao final de mais uma lição, esta feita a lição de número 2, e eu quero convidar você para juntos nós agradecermos ao Senhor por mais essa lição e que o Espírito de Deus nos ajude a colocar em prática, a viver todas as lições que foram extraídas de cada tema, de cada assunto que nós estaremos estudando aqui ao longo desse trimestre. Curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus, mais uma vez, nós queremos te louvar, Senhor, pela tua palavra. Te louvar, Senhor, pela vida desse homem, desse gigante da fé. Senhor, que nós possamos olhar para a vida de Jó a partir dessa ótica que nós acabamos de ver aqui, ó Deus, porque assim nós vamos entender que é possível desenvolver tal relacionamento contigo. Não sei se nós somos capazes, ó Pai, de suportar o que esse homem suportou, mas a tua palavra ela nos diz que o Senhor não permite que nós sejamos provados além daquilo que nós podemos suportar. Pai, mas que todas as provações que sobrevirem diante de nós, que seja para nos levar para mais perto de Ti. Porque se há algo, Senhor, que nos chama a atenção na vida desse patriarca, é que lá no final da sua história, no final do livro, no capítulo 42, ele vai dizer que antes ele te conhecia de ouvir, mas depois que ele foi provado, agora os seus olhos o veem. Então nós aprendemos através da vida desse homem, Senhor, que o sofrimento, que a provação, ela serviu para aproximar Jó e o Senhor nessa relação. Então, Senhor, guardadas as proporções, que as nossas dificuldades, que as nossas provações, elas sirvam, Senhor, para nos aproximar de Ti e que nós possamos desfrutar de plena comunhão e de intimidade contigo, que o Senhor possa olhar para nós e se agradar de nós e dizer: está vendo o meu servo fulano, meu servo Beltrano, é íntegro, é reto, é temente ao meu nome e se desvia do mal. Que nós possamos ter essas virtudes, essas qualificações, Senhor, como essência do nosso caráter, essência intrínseco ao nosso ser. Então, Pai, nos ajuda a desenvolver essa relação, esse tipo de relacionamento contigo. É o nosso pedido e a nossa gratidão, mas também, Pai, eu quero te pedir que o Senhor abençoe, Senhor, cada família, cada irmão, cada irmã, que nesta manhã de domingo a tua mão possa alcançar esta família, aonde essa transmissão chegar, o teu braço, o teu cuidado possa envolver essa pessoa, essa família, essa casa. É o nosso pedido no nome de Jesus. Meus irmãos, chegamos ao final de mais uma transmissão e desejamos que você tenha um domingo abençoado e uma ótima semana em nome de Jesus. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD.